Estamos entrando aqui. O Enzo também. Tá conectando. Oi? 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 Tá, tô aparecendo? Tá dando tudo certo? Não tô te vendo, tô te ouvindo. Tá me ouvindo, não tá me vendo? Ué? Acho que você precisa virar Não. sua câmera. Ah, Vira a puta, que câmera. B.O. Pronto, consegui, Aê! consegui, Pronto. consegui. Pronto, perdão, perdão. Pronto. É minha primeira Imagina. vez. Desculpa, pessoal. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Ó, já tenho aqui, professor mais lindo do universo. Ah, Do eles são os universo. queridos. Mirela. Já vi a vida, É, Andretta também. eu concordo, Mirela. Bom, vamos lá, deixa eu apresentar a nossa live aqui. Eu sou a Bia, Ana Beatriz Chamati, sou coordenadora de cursos voltados para a infância e adolescência, no IPQ, no HC Desenvolvimento Humano e no Paradigma, em atendimento e orientação de pais, crianças e adolescentes. Mestre em análise do comportamento, e foi aonde eu conheci o Enzo. O Enzo é meu colega de mestrado, querido colega de mestrado, e eu tenho a honra de recebê-lo aqui hoje. Vou ler aqui o nosso mini currículo do Enzo. Enzo Bisoli é psicólogo, mestre em psicologia experimental e análise do comportamento e doutor em psicologia social pela PUC São Paulo. Professor, atualmente na graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com experiência e atuação nas áreas clínica, escolar e social. Então, eu tenho a honra aqui de receber o Enzo. Quando a gente divulgou a live com o Enzo, milhões de perguntas. O Enzo, como assim? Qual o Instagram? Ele não tá na rede. E aí eu falei, né, mas estará. Conseguimos. Então, o Enzo, É, além de tudo isso, eu tenho a honra de dizer que ele é meu amigo. Tenho orgulho de ser sua amiga e de compartilhar alguns valores e a nossa amizade. Tá cheio de elogios aqui, perfeição em é, pessoa, tudo isso, eu concordo com tudo isso. O pessoal do FMU aqui em peso, eu acho, né? Que eles ah, ficaram mega felizes que tem. você faria live. Tem uma galera da FMU, tem muita saudade, estão aparecendo, sim. Mas tem uns do Mackenzie que eu já vi também. Demais. Obrigada por Ah, aceitar o meu brigue. convite. Eu que agradeço, a honra é minha, né, Bibs? A gente já é amigo aí de longa estrada, e só um pedido dessa amizade tão querida e importante para me fazer ingressar nas redes aí, nesse novo projeto aí, né, do Instagram. Então, eu Digo, queria agradecer mais uma vez, mandar um beijo, um abraço aí para todo mundo, para quem foi meu aluno, para quem é meu aluno aí, tô com muitas saudades aí de vocês. bom, honra de receber e obrigada. Então vamos lá. Vamos lá. O Enzo, nosso tema aqui de hoje é a liberdade e interdependência no pós-período do Covid-19. O Uhum. Enzo dá um show de aula e eu tenho a honra de algumas vezes tê-lo para dar aula de ética lá no nosso curso. Sempre que dá certo, a gente comemora e as agendas às É. vezes não batem. E ainda mais de poder dividir o mesmo espaço com você e aqui de novo nesse momento. Então a gente vai aqui o Enzo vai começar aí trazendo uma definição um tanto aí de liberdade e depois a gente vai entrar um pouco em questões que estamos vivendo nesse momento, trazendo esse tema da liberdade, de como estamos vivendo, experienciando esse momento de pandemia. Vamos lá.
Tá bom, beleza. Primeiro eu só queria dizer que assim, esse seria um tema que serviria para um semestre, né? Para discussão de um semestre. Eu vou dar um panorama bastante rápido, né? E de uma leitura, né? E de um ponto de vista, né? Meu dentro do percurso dos estudos que eu tenho feito, né? Eu acho que tem muitos analistas do comportamento até mais competentes do que eu que aprofundam muito bem esse tema, né? Mas vamos tentar tratar um pouco, assim, pelo menos do que a gente pode considerar em âmbito geral liberdade, do que é que a gente está falando e por que dessa escolha do tema interdependência, tá certo? Liberdade, assim, né, é um tema que muitas vezes para pessoas que estão acessando a análise do comportamento, né, é um tema que gera muita curiosidade, né, de tipo, como é que é isso? Porque na análise do comportamento, como pode ter? Tem liberdade, não tem liberdade? O que é? Né? Eu diria que a questão não é muito, assim, discutir se existe ou não existe liberdade, né? Dentro do que é a análise do comportamento, a questão não é a gente discutir se o fogo queima, se a água molha, né? A gente vai partir de um pressuposto de que a gente dá um nome para uma certa relação com o mundo que a gente chama de liberdade, e a questão é o que é isso, né? Tipo, o que é essa tal liberdade, para relembrar aí os pagodes ano 1990, né? O que a gente faz com essa tal da liberdade, né? Então, existe, e aí aqui eu estou falando, para quem quiser procurar depois, eu estou falando muito centrado no segundo capítulo do Beyond Freedom and Dignity, que foi um livro que eu estudei bastante, inclusive com a Bia, no mestrado e na minha dissertação de mestrado, tá certo? Estou falando também um pouco aqui, muito baseado num texto da Carolina Laurenti, de 2009, no texto do Alexandre Dietrich, que está lá no livro Borges e Cassas, de clínica, né? E no texto da Amália com a Teia, de 1997. Eu acho que são, assim, são textos muito importantes e são os pilares dessa discussão para a gente, certo? Então, quando a gente está falando de liberdade, inicialmente, né, o Skinner vai colocar desde o começo ali, né, de tipo, uma sensibilidade nossa, né, a tentar nos livrar, né, a liberdade inicialmente muito dentro de uma questão até biológica, de nos livrar de estímulos que nos geram dor, que nos geram doenças ou que nos ameaçam de alguma forma, né, e aí ele vai avançando para contextos, inclusive, operantes. Então, quando a gente fala de liberdade, a gente pode estar falando, por exemplo, de um sentimento de liberdade, né, que ocorre em algumas contingências de reforçamento, ou que ocorre em algumas organizações de contingências de reforçamento. Então, para que a liberdade, né, ela exista, ela precisa de um contexto. Para que a gente se sinta livre, ou para que a gente afirme ser livre, né, a gente precisa de uma certa contingência, tá certo? E se ela é uma, ela não é outra. Então eu preciso de situações, de condições específicas, né? Uma condição que a gente já pode aí, quem já leu qualquer coisa sobre isso, e já está conseguindo aí derivar do que eu estou falando, é óbvio, a ausência de coerção, né? Então, para que eu me sinta minimamente livre, eu não posso estar sendo coagido a qualquer coisa, né? Então, o controle coercitivo do comportamento, né, que a gente falaria aí pelo reforço negativo ou por punição, né? Então, por exemplo, eu faço algo, senão eu vou receber um castigo, né? Ou então, eu só faço isso porque se eu não faço, alguém age com violência em relação a mim, seja ela de qualquer tipo, pode ser uma violência física, pode ser um grito, pode ser, né, uma nota, né, também, uma nota também pode estar nesse aspecto de coerção. Então, se eu faço coisas e tenho esse tipo de consequência vigorando e sustentando essas ações, obviamente eu não estou num contexto de liberdade, né? E isso é facilmente identificável e a gente até consegue ver isso muito no senso comum, né? O senso comum vê liberdade muito assim,
né? De tipo, a liberdade é eu fazer o que eu quero. E o que é que eu quero? Eu quero é não ser obrigado a fazer nada. Então, como se tudo que eu fizesse, simplesmente por não estar sendo coagido eu fizesse de vontade própria, né? De tipo, o fato de ser vontade própria seria independente, né? A despeito de qualquer influência do mundo, tá certo? Mas, inicialmente, eu fiz esse parênteses, mas vamos por itens, senão eu vou confundir a cabeça de todo mundo. Inicialmente, liberdade ali como ausência de coerção. A gente também vai falar, né, dentro da análise do comportamento, que não adianta reforçar positivamente agora, né, e lá na frente rolar uma coerção. Então, por exemplo, quando a gente fala de jogo, o exemplo do Skinner é o jogo. Ninguém diz que um camarada viciado em jogo é um camarada livre, por mais que ele imediatamente no jogo esteja sendo reforçado, reforçador positivo para ele jogar. E ele pode até ter ganho, viu? Ele pode ter ganho. Ele ganhou lá aquela rodada do pôquer ou aquela maquinada nas fichas, né? Mas, em longo prazo, ele sofre muito com isso. Tem muitas contingências coercitivas, né, envolvidas. E ele não consegue parar de jogar. Então, ninguém diz que ele é livre, né? Todo mundo coloca numa condição até de escravo do jogo, nesse caso, né? O Skinner vai difícil, né? E o Skinner até vai falar que o problema na civilização ocidental é que a gente conseguiu ler muito bem os controles coercitivos que tiram a nossa liberdade, mas que a gente tem muita dificuldade de observar estes contextos em que o reforço positivo nos leva a situações imediatas, muito reforçadoras, mas em longo prazo, muito coercitivas. Ele usa o termo escravo feliz. É um termo da década de 1971. Qual o termo, né, que ele usa que travou? Ah, desculpa. Escravo Qual que é feliz. o Enzo, que o termo... Tá, que travou, deu uma cortada. A Bu entrou Tá me ouvindo? na live aqui. Estou te ouvindo. Você me ouve bem? Sim, te escuto bem. Às vezes tinha dado uma travada, mas tá ok. Tá bom. Então, ele fala dessa dificuldade, né, na civilização ocidental. Eu acho que de lá para cá, né, da década de 1970 para cá, acho que a gente pode ter avançado em muitos sentidos nesse aspecto, né, mas ainda tem essa dificuldade, né? Então, para além dessas duas situações, né, a gente vai falar de liberdade se não houver uma privação intensa, né, porque, tudo bem, você pode reforçar uma pessoa ali com uma migalha de comida, né, e ela pode fazer 10 milhões de coisas por uma migalha de comida se ela estiver passando fome, né? Então, tipo, em privação intensa, também eu não posso dizer que aquele comportamento foi livre, né? O Poço, você assistiu O Poço? O Poço no Netflix, né? Você não pode dizer ali que né, ninguém diria que aquilo é livre. Uhum. Desculpa, eu te cortei, você ia falar alguma coisa? Não, tô te acompanhando aí. Tá bom. Galera, grita aí se eu estiver, tipo, viajando, tá bom? Galera tá pedindo para eu te trazer mais vezes. Podemos vir mais vezes também, sem problema nenhum. Será uma Pode deixar que eu chamo. Aí, essa questão, né, que fica bem representada no filme O Poço, né, em estado de privação muito intensa também não, em uma relação, né, de distribuição desigual desses bens e desses reforços, sobretudo por uma questão de hierarquia, também a gente geralmente não diz que está livre, né, é muito a questão, por exemplo, do feudo, né, que a gente tinha comentado, ou se a gente for pensar, por exemplo, na Idade Média, né, então todo mundo trabalhava naquela terra, todo mundo produzia naquela terra, mas aquela terra pertencia ao senhor feudal. Então, a gente produz, divide, mas a divisão não é equitativa nem igualitária, né? De tipo, o senhor feudal, porque nasceu na família que herda o feudo, recebe uma porcentagem maior, né? De tipo, e as grandes lutas pela liberdade na civilização ocidental se dão nessa questão da monarquia, de por que é que o rei
né, recebe uma porcentagem maior nesse aspecto, né? Por que é que ele, por esta hierarquia, assim a recebe? Então, uma das grandes marcas da luta pela liberdade se dá nesse contexto. Por isso que eu acho brilhante o texto da Amália e da Thea, né? Porque elas conseguem trazer socio-historicamente essas construções. Então, se a gente tiver um desequilíbrio de distribuição, né, desses bens reforçadores por meio de uma hierarquização, também a gente não fala em contexto de liberdade, pelo menos não na civilização ocidental, né? E a gente também não pode falar de uma situação de liberdade que seja sustentada por controle coercitivo, né? Então, em alguns outros setores. Então, por exemplo, a gente não pode falar que uma pessoa é livre, vamos pensar, sei lá, numa pessoa que... Vamos pensar aqui no contexto de uma pessoa que se sente livre ou se sente mais livre porque comprou um carro blindado, né? Tipo, ele não é mais livre por isso. Ele pode falar, mas no meu carro blindado eu me sinto seguro para andar a hora que for em São Paulo. Pois é, se você fosse livre, você não precisaria comprar o carro blindado. O carro Então, blindado. tipo, essa é uma liberdade sustentada por um controle aversivo, na verdade. Né? Então, o cara comprou o carro, mas ele comprou o carro por reforço negativo. Né? Então, ele pode se sentir mais livre dentro daquele carro, mas essa é uma liberdade de ilusão. Porque se ele fosse livre mesmo, ele não precisava do carro blindado. Né? Ou a gente não precisava esconder celular, nem nada disso. É isso que me leva a dizer nas minhas aulas, geralmente, né, que a questão para o analista do comportamento não é qualquer liberdade. Né? O analista do comportamento, quando ele se engaja em liberdade, ele não quer qualquer liberdade. Ou ele não quer a liberdade em falácia. Né? Ele quer uma liberdade real. Que até você usou, né? Tipo, uma liberdade virtual. Né? O quanto Desculpa, travou, Bia. Não, que a gente tava, você até já usou o termo, né? Uma liberdade virtual. Que liberdade é essa numa rede social, né? De qual liberdade a gente está falando de uma falácia, de uma liberdade verdadeira? Em qual sentido é o verdadeiro, né? Eu gosto até do termo mais falacioso, assim, de falácia do que necessariamente virtual. Porque eu estou lendo o Pierre Levy, e ele fala que o virtual não é necessariamente não real, né? O virtual é o possível real. Né? Tá. Então eu gosto mais do termo falácia, nesse sentido. Né? Uma liberdade meio falaciosa, assim, né? Tipo, você tá livre, mas não tá livre, para bem da verdade, né? E eu acho que é isso que vai nos levando à questão da interdependência, nesse caso. Né? Porque o que o Skinner vai dizendo para a gente é que toda essa nossa história em relação à luta pela liberdade foi muito importante, mas ela gerou um problema. Né? Na civilização ocidental, todo e qualquer controle foi passando a ser visto como aversivo nesse sentido, para o Skinner lá na década de 1970. Então ele diz que o problema que a gente vai desenvolvendo em relação ao que ele chamava na década de 1970 de literatura da liberdade, né, é de que a gente vai começando a escamotear outras formas de controle, né, e a gente vai pondo em risco até a própria condição de liberdade, porque a gente se torna pouco hábil em ler, né, esses outros contextos que o reforçamento positivo traz, por exemplo, e que outros controles do comportamento que não o coercitivo trazem, né, e que a gente não consegue ler de forma mais clara, mais óbvia, e que vão restringindo as nossas possibilidades de ser livre, ou de sermos livres. E o que o Skinner vai propor é um planejamento. Então eu acho isso até, eu não sei se eu posso usar esse termo, agora eu já falei, eu vou falar o termo, né, mas eu espero não ser muito julgado aí, né, pela comunidade acadêmica. Mas eu acho isso até, dá até um prazer estético, assim, eu acho belo isso no pensamento dele, né, porque isso significa que ninguém vai ser livre sozinho. Quando você fala do planejamento. Você só é livre se você constrói uma sociedade voltada para a liberdade.
Então não existe. Então o cara pode ter, por exemplo, todo o acesso de dinheiro do mundo. Se eu tiver pessoas, né, que são escravizadas naquele contexto, né, social, esse cara não está livre. Porque o contracontrole que esse camarada escravizado pode exercer, né, é um reforçamento negativo para o camarada que está no topo. Então, ou está todo mundo livre ou não está ninguém nesse contexto, certo? Há necessidade, na minha interpretação, tá certo? Acho que isso pode ser debatido. Há uma possibilidade da gente ser livre se a gente construir uma cultura para a liberdade. Só que uma cultura para a liberdade precisa entender ou precisa levar em conta estas nossas relações de interdependência, que também têm sido mascaradas, né, escondidas ao longo desse nosso processo de construção social, né, que vem do final da Idade Média e avança pelas nossas sociedades de mercado e até a nossa sociedade globalizada hoje, né, com esse multimercado e tal. Porque o que vai acontecendo é que quanto mais eu vou saindo desse contexto, aqui eu vou me valer também do termo rural, né, acho que para ficar um pouco mais fácil, né, de um contexto de grupos pequenos, num espaço circunscrito, né, e mais de produção rural para a existência humana, quanto mais eu vou me afastando desse contexto e mais vou chegando em contexto urbano, grande, com muita gente, né, mais eu vou demandando autocontrole e autoobservação das pessoas e mais eu vou delegando o controle do comportamento para instituições. O professor Torinho tem um livro, eu não sei se é porque eu estou falando aqui em fala livre, mas tá me vindo esses termos, livro belíssimo, eu não sei se eu posso falar isso, vocês me desculpem, eu estou até um pouco constrangido. Pode Mas eu tudo. acho o livro belo, eu acho o livro belo mesmo, dá muito prazer de ler o livro, né, que é um livro que eu tenho trabalhado, inclusive, na disciplina, numa disciplina optativa que a gente tem lá no Mackenzie, de análise de comportamento e sociedade, que é o livro Subjetividade e Relações Comportamentais, certo? E ele demonstra isso com brilhantismo, né? Para quem não é da análise do comportamento e está aqui, antes mesmo do professor Torinho, né, para quem é psicólogo, tem o professor Luiz Cláudio Figueiredo e o professor Pedro Dessante, que tem livros assim que, dão arraso, eles descrevem muito bem esse processo, tá certo? Esse é um processo muito importante para psicólogos entenderem, tá certo? E Enzo, posso te... eu estou pode, pensando aqui, né? Você está trazendo essa questão do planejamento sim. e eu tô no momento estudando muito e preparando aulas falando da história da família e da infância, né? No curso lá de desenvolvimento. E aí, quando a gente vai Uhum. pegar historicamente pensando, né? Você falou aí da época feudal, e aí eu estava olhando a questão da agricultura e de revolução industrial, e como é que isso vai direcionando o Tá. desenvolvimento infantil, no meu caso, né? Olhando para o que eu estou estudando, e que tem um olhar de que o desenvolvimento está servindo ao que está acontecendo socialmente, né? Perfeito. E assim como tantas outras, tantas áreas, né? Do que a gente das nossas vidas, né? Então, quando a gente pensa em planejamento, e a hora que você fala planejamento, pensando na ética skinneriana, o Skinner vai falar do bem para si, do bem para os Uhum. outros, né? E o bem para a Uhum. cultura. Então, quando eu tenho um Uhum. comportamento ético, eu tô atingindo aí esses três níveis, que é o que o Skinner vai trazer, né? Pensando especialmente na questão da cultura. Então, queria colocar um pouco isso para você, depois eu chego lá onde eu quero, Tá. né, pensando nessa questão do que a gente está vivendo hoje. Mas faz sentido isso que eu estou colocando, né? Em que momento Total. eu estou trazendo uma questão histórica aí de onde estamos hoje e como é que as coisas foram se dando.
Total. Eu acho até porque, assim, o Skinner, né, ele trabalha muito com a defesa da sobrevivência das culturas e da espécie humana, né? Ele traz isso muito para o centro da discussão. Não a qualquer custo, né? Não de qualquer jeito. É uma discussão muito densa, acho que nem vou entrar muito nisso agora. Mas ele trabalha muito com isso. E quando a gente está falando desse processo, né? Das revoluções industriais, desse processo da urbanização, né? A gente está falando de práticas culturais que vão mudando até a forma como a gente se entende enquanto ser humano no mundo, né, e até a visão que a gente tem do ser humano no mundo em relação à liberdade é isso. Né? Antes da Idade Média não tinha nem porquê pensar se eu era livre, se eu não era livre, o que eu queria fazer com essa liberdade. Né? A partir do século XVIII, né, eu tenho a construção dos estados nacionais, né, e aí eu tenho esse debate direto, de qual é o lugar do Estado? O que é que ele vai fazer? Né? E o professor Torinho coloca para a gente no livro, por exemplo, né, trazendo o Hobbes, né, o professor Torinho ele tem uma capacidade de dar as chaves do castelo. Né? Tinham textos originais que eu jamais tinha conseguido ler, e depois que eu li o Torinho, depois que eu vi apresentações dele na BPMC, aí eu ia ler os originais e entendia, né, os textos, né? Eu acho fantástico Depois de vê-lo. Depois de vê-lo, né? A Nilza tinha muito isso comigo. A Nilza tinha muito isso comigo. Assim, ela conseguia trazer para mim os textos pontuais para eu conseguir avançar assim, no meu pensamento. De qualquer forma, o Torinho ele vai trazendo para a gente, né, e ele traz o Thomas Hobbes nesse momento do texto, né, em que a gente só vai fazer essa discussão de Estado porque é um valor, porque a liberdade individual se torna um valor. Né? Quando eu tenho sociedades ou cidades grandes e complexas, né, a gente vai precisando organizar o comportamento, e a escolha que vai sendo feita na civilização ocidental é de que, então, a gente vai fechar aqui um pacto. Né? Então, a gente fecha um pacto, eu vou abrir mão de algumas vontades e de exercer algumas liberdades individuais minhas em prol de uma organização aqui para todo mundo. Né? E o Torinho lembra a gente no texto de que isso só é feito que é para que eu garanta os meus projetos individuais. Então eu vou para a escola, né, e na escola eu preciso me auto-observar e eu não posso bater no coleguinha, mas é porque na escola eu vou ter a oportunidade de trilhar um caminho independente da minha família, por exemplo, e desenvolver um projeto pessoal meu de liberdade. E quem é que garante a escola? O Estado. Né? O Estado fiscaliza. É obrigatório no Brasil todo mundo ir para a escola, independente se pública ou privada. Né? Então o Estado ele vai sendo colocado para que, tudo bem, a gente controle um pouco essas liberdades individuais, né? Porque depois que eu saio do feudo, né, meu corpo é meu. Eu faço com ele o que eu quero, inclusive se eu quiser fechar a mão do meu corpo e dar ele na fuça do outro, em teoria eu posso, né? Já que eu estou livre. Eu não tenho mais o senhor feudal para me punir, neste caso. Né? Ou não tenho aquele contexto de grupo, né? De me mostrando que tudo bem, eu vou lá, eu brigo com o outro, tiro o sangue do outro, beleza. Só que aí no outro dia, quem é que colhe junto comigo o milho? Então eu vejo a implicação direta do que eu fiz. Né? E a minha comunidade me pressiona a não fazer aquilo. Né? Num estado e numa cidade muito grande, eu não tenho mais estas referências. Então eu vou abrindo mão de algumas liberdades menores para poder desenvolver esse projeto ou desenvolver algum projeto individual meu e de liberdade individual. Você ia perguntar alguma coisa, Bibs? Eu ia te perguntar o seguinte, olhando, né, você está trazendo aí uma questão de consequência imediata, médio, longo prazo para uma atitude que a gente tenha, né, e o quanto isso nos controla.
E aí eu ia trazer assim, pensando no momento que a gente está vivendo hoje, de pandemia, a gente poderia pensar assim que você está trazendo todo um raciocínio de liberdade, uma construção de social, né? Tá. Do quanto estamos ou não servindo ao bem da cultura, né? Ao bem do outro, né? E aí a minha pergunta o momento que a gente está vivendo hoje, do jeito que a gente tem levado a vida nesse egoísmo, digamos, né? Sem olhar muito para essa relação de interdependência. A gente pensar, a conta um dia vai chegar. Que momento que a gente está vivendo hoje diz o que para a gente? Chegou uma parte nesse sentido do que nessa construção toda? Como é que você olha para isso, assim? É, eu acho que essa situação do Covid-19, ele nos empurra, ele nos força novamente, né, para, pelo menos, observação dessas relações de interdependência, certo? O que eu acho que tem sido assustador, talvez, né, é perceber que, do jeito qual essas práticas sociais foram se desenvolvendo e foram ocorrendo, né, nas nossas sociedades, os grupos sociais hoje que precisam enfrentar um vírus, que até que se prove o contrário, né, fez o que um vírus faz, que é migrar de hospedeiro, certo? Essa cultura que tem que enfrentar esse vírus agora, talvez não tivesse, ou pelo menos até agora, né, não se mostrou dando as condições para que uma grande parte de seus membros se engajassem, né, por exemplo, no comportamento de isolamento social de maneira voluntária. Então a gente não teve, o que é um pouco assustador, assim, ao meu ver, é observar que, e aí eu não estou falando só Brasil, estou falando do mundo, né? A gente tem um mundo globalizado, né? E a gente tem uma pandemia, né? E a gente tem uma pandemia de tipo que tirou milhares de vidas no mundo, não foi de tipo em um lugar só, está tirando e ainda vai tirar, né? E o que me parece é que as nossas culturas não tinham práticas sociais prontas para que as pessoas conseguissem se engajar nos comportamentos necessários para sobreviver ou para preservar vidas. Dá para entender? Eu respondi sua pergunta? Acho que sim, você está dizendo, né, que é um contexto tão novo que você não tinha previsão e vamos nos comportar desta maneira que vai ficar tudo bem, né? Então a gente tá vivendo para, né, e saber o que precisa ser feito. Então tá tudo vivendo o dia a dia, né? As pessoas têm falado muito isso. Eu tô vendo o que está acontecendo hoje. Daqui 10 dias eu não sei. Amanhã eu não sei. E aquela coisa do comportamento verbal, né? De tipo, a gente sabe, a gente até consegue descrever o que precisa fazer. Uhum. Mas existem contingências planejadas que forneçam as consequências e as bases materiais necessárias para que as pessoas se engajem nesses comportamentos ou emitam as respostas desses comportamentos. Entende? Porque uma coisa é descrever o que precisa fazer. Outra coisa é conseguir fazer a galera agir. Fazer. E para agir você precisa de consequência. E é muito difícil você montar uma contingência para prover consequências num turbilhão como esse. Prova disso é a questão do rodízio e a volta do rodízio, porque aí aumentou o transporte público e aí agora o feriado, né, e toda essa que é tudo isso que você está dizendo, né? Essas tentativas de
previsão e de planejamento e de tentar trazer uma situação de cuidado maior com a situação como um todo. Por exemplo, esse é um exemplo ótimo, né? De tipo, ou quando de tipo, vamos reduzir os ônibus. E a hora que você reduziu o ônibus, os ônibus lotaram e a galera se aglomerou nos pontos de ônibus, né? E aí saiu o efeito contrário, né? De tipo, ou a questão da caixa, né? De tipo, da galera aí receber o benefício na caixa, só que as coisas precisaram ser rápidas, as coisas precisaram ser uma velocidade tal, que a gente não conseguiu organizar nada e a galera se aglomerou na frente das unidades bancárias, né? E aí você aumenta muito o risco de transmissão, né? Então, assim, trocar o pneu do carro com o carro andando é muito mais difícil nesse aspecto, né? E eu acho que o Covid, ele trouxe para isso, assim, tipo, a gente não consegue observar com muita facilidade estas contingências de interdependência. E isso a gente não consegue faz muito tempo, né? De tipo, isso, assim, a luta do Skinner, assim, ao longo da explicação dele, de tipo, da tentativa dele de esclarecer muitas das críticas que se faziam à análise do comportamento, se dá muito por isso, né? O Torinho faz isso no livro dele, de tipo, da gente tentar Enzo, compreender um pouco melhor. Oi. Eu vou ler aqui dois, Tá. o pessoal está falando aqui para você comentar, né? O sentimento de pertencimento a um grupo específico é mais reforçador para essa parte da população que não quer aderir ao isolamento, mesmo tendo possibilidade, a Maíra falou. E aí a Juliana, em seguida, falou: o próprio governador invalidou todo o isolamento. Você acha que isso impacta no comportamento de aglomeração? E aí a gente, não sei se a gente vai entrar numa questão política, que sem entrar em questão política a gente já poderia falar mil coisas. Eu acho que política a questão eu não sei se eu vou entrar em partidária, porque essa é a minha Político estreia. né? Falar de ética é política. Essa é a minha estreia nas redes. Eu não quero ser achincalhado na primeira vez que eu entro no Instagram, tá certo? Eu vou falar que até os 30 minutos de live as pessoas estavam assim: eu amo Enzo Mackenzie, vamos fazer um grupo de estudo, Enzo em lives toda hora. Então, assim, você não vai ser linchado nem nada parecido, não tem nenhum risco. Mas a discussão é política. Se a gente está falando de liberdade, se a gente está falando de controle de comportamento em grupo, dificilmente não tem um efeito na polis, por assim dizer. Sim. Então, assim, é política, né? A primeira pergunta fala da questão do sentimento, né? E do sentimento de pertencimento. Sentir é verbo. Sentir é uma forma de se relacionar com o mundo, certo? A questão que a gente precisa pensar que forma é essa? Né? De tipo, que respostas estão envolvidas nesse sentir, que consequências estão envolvidas, né? Que essas respostas produzem ou são seguidas, talvez até randomicamente ou qualquer coisa assim, não contingentemente, né? Mas que consequências são essas que seguem esse sentimento, né? E dentro da nossa comunidade verbal, né, o que significa chamar essa coisa de sentimento de pertencimento? Né? O que eu vejo, assim, né, muito em relação à dificuldade de engajamento nas medidas de saúde, e vou te falar agora nem só no do Covid, muitas vezes, né? Porque você precisa de algumas outras questões imediatas serem resolvidas, né? Por exemplo, nós temos um território em que pessoas moram, por exemplo, em vielas, habitam em vielas, né? Eu estava discutindo isso com um grupo de supervisão meu de 7º semestre, e eles estavam e elas estavam super preocupados e preocupadas, aliás, fizeram um trabalho ótimo, né, em relação a isso, mas super preocupados e preocupadas porque nas visitas que eles fizeram e que elas fizeram, eles viam que o cômodo da casa que era privado era, por exemplo, o quarto das pessoas, né? Mas o fogão da casa era na viela.
e era coberto por uma telha, mas era aberto. Então, como é que eu vou fazer isolamento nesse contexto? Né? De tipo, se a cozinha da minha casa é na viela. É comunitário, Né? sim. Pois é. E aí a gente vê algumas respostas de algumas comunidades que nos surpreenderam muito, né? Por exemplo, Paraisópolis, né? Que se organizou de uma maneira muito forte, assim, né? De tipo, e até um exemplar, né? Nesse sentido. Uma comunidade que está muito vulnerável a esse contexto, né? Mas eles conseguiram se organizar de dentro. Por quê? Porque lá as relações de interdependência são mais claras. E por que as relações de interdependência lá são mais claras? Porque o meu fogão é na rua. Não estou falando que em Paraisópolis é assim, tá certo? Não é isso, mas estou dando um exemplo. Né? De tipo, então eu vejo esses laços, é mais observável. Né? De tipo, eu estou aqui com o feijão na minha panela e eu estou vendo do outro lado a mãe chorando porque não tem para dar para a criança ali na frente. Eu estou vendo. E eu vejo que o feijão que está na minha panela está faltando naquele prato ali. Deu para entender? Aí o camarada bate na porta lá e fala, ó, tem aqui um feijão para você. Entendeu? Seu filho não vai passar sem feijão hoje. Né? E tipo, aí ele tipo, dividiu o que ele não tinha, quase. Né? Então, de, tipo, eu vejo porque ali eu tenho mais claro essas relações de interdependência. E o quanto Né? a gente precisa voltar a viver essas relações, né, Enzo? Assim, você está dando um exemplo de ser mais difícil o isolamento, mas o quanto também, enquanto sociedade, a gente precisa viver mais em comunidade e ter mais troca, que são as relações de interdependência, né? Nesse sentido, eu não abro mão. A gente precisa planejar isso. Uhum. Isso precisa ser planejado. Isso não pode ser deixado a esmo. Isso não pode ser deixado ao bel prazer das probabilidades. Né? De, tipo, isso é o tipo de coisa que a gente precisa planejar numa cultura. Me parece. Né? De, tipo, é algo que eu defendo. Dentro dessa ética que você está descrevendo. Né? Do bem para si, do bem para o outro, do bem para a cultura. Né? A gente precisa planejar essa capacidade de observar relações de interdependência. De observar o efeito que eu produzo no comportamento do outro. De observar que eu tenho essa responsabilidade. Né? O professor Torinho, ele lista para a gente assim, algumas coisas que vão acontecendo. Né? Eu falei dessa questão do Estado, né? da origem do Estado, mas pasme, né? Ele fala também da alfabetização e da difusão da leitura silenciosa, porque antes, na Idade Média, toda leitura era leitura para grandes salões, você não fazia uma leitura você sozinho. Né? Então, de tipo, o próprio ato literário era um ato para o coletivo nesse aspecto. Né? Não estou dizendo que era melhor naquele contexto, não é isso, porque naquele contexto você não tinha liberdade para ser pensado, certo? Você não pensava muito em você, ou o que você ia fazer, porque você não tinha muito para onde correr ali. Né? Naquele contexto você ia ser o que dava para ser e o que era necessário que a sua comunidade quisesse que você fosse, né? Ou precisasse que você fosse. Mas ele vai falando dessas condições, né? Voltando um pouquinho. Ele vai falando dessas condições que vão levando a gente a esconder essas relações de interdependência. Né? Então, quando eu vou tendo essa leitura, né, mais solitária, né, e essa possibilidade, né, de eu ter agora os meios de produção, né, e de eu ter que cuidar do meu corpo, então eu entendo que o meu corpo é meu, né, e os efeitos que eu vou tendo em relação às minhas práticas no mercado. Então eu preciso ser diferente no mercado, né, de trabalho, porque se eu não sou diferente, eu não garanto que comprem de mim ou que comprem a minha força de trabalho e não a força de trabalho do outro. Né? Então, de tipo, eu vou sendo levado a me pensar como diferente e como individual e a pensar que as coisas partem de mim. Né? O que o Torinho vai dizer pra gente, né? O que o Emmanuel vai dizer pra gente, é que isso, esse encoberto das relações, acabam deixando menos claros esses vínculos que a gente tem. E afrouxa. Né? E hoje em dia, ainda mais. Né? De tipo, hoje em dia, às vezes não é a nossa comunidade que influencia nosso comportamento. Às vezes é o youtuber, sei lá de onde, que vive numa realidade completamente diferente da nossa. Né? E isso, de um certo aspecto, é ótimo.
né? A gente não pode ser reducionista com a vida humana. Isso é uma outra coisa que é muito complicada, né? Dizer que a vida humana é isso ou dizer que a vida humana é aquilo, né? Dizer que esse contexto nosso hoje é ruim ou é mal. Não, ele é ruim e é mal. Ele tem problemas. A gente precisa pensar esses problemas, certo? E tentar resolvê-los. Enzo, Né? como é que Fala. você... A gente tem uns 10 minutos aqui, as Nossa. pessoas agora vão começar a chorar aqui, que não para de ter elogio para você aqui, só tem mensagens para você. Mas a gente tem Tá. uns 10 minutos mais ou menos, e eu queria te perguntar, você fez todo esse, né, trouxe essa definição da liberdade, e aí a gente começou a falar desse momento de pandemia. Tá. Pensando nisso tudo, e que o que temos é o que estamos vivendo nesse momento, como é que você olharia para liberdade, para um comportamento, né, pensando no comportamento ético a partir da ética do Skinner, em comportamentos que a gente tenha, que a gente possa pensar, né, na liberdade e na interdependência, né? Como é que o que é ter um comportamento ético desse ponto de vista nesse momento de pandemia? Tá. Tá certo. Em 10 minutos vai ser difícil. Eu falo mais fome da cobra. Deixa eu fechar aqui só uma coisa, né? Essa questão, assim, né, que a gente está falando desse afrouxamento, né, ela é complicada porque mesmo Skinner ele sinaliza para a gente que quando a gente delega para as instituições o controle do comportamento do outro, a possibilidade de controle coercitivo aumenta muito. Eu acho que essa é a questão básica que eu queria chegar com essa construção desses fatores que vão escamoteando. E eu acho que a análise do comportamento tem um fator, ou tem um papel central nessa discussão. Porque a análise do comportamento, como nos ensina o Holland, estuda controle. Então, se tem algum setor do conhecimento científico que pode pensar quais controles e como promover os controles que nos levem à liberdade, é a análise do Análise do comportamento. comportamento. Tá certo? A gente faz, Como parte a gente da faz isso, solução, né? inclusive experimental. Então, eu acho que a gente não está aquém de uma resposta. Tá certo? Acho que é isso que eu estou querendo dizer. A gente não está aquém de uma resposta. Talvez a gente não tenha essa resposta hoje, mas a gente não está aquém de uma resposta. A gente pode procurar uma resposta. E para usar uma frase do Skinner, às vezes numa cultura é mais importante saber procurar a resposta do que ter resposta para tudo. Tá certo? Então acho isso ponto 1. Tá certo? O ponto 2, eu vou trazer um pouco um exemplo que eu estava lendo. Eu tive uma discussão com o Henrique, né, o Henrique Ângelo, para quem não conhece, também é um amigo nosso do mestrado, e ele estava me falando do livro Colapso, do Jared Diamond, e eu dei uma retomada no livro, e nesse livro, quando o Jared Diamond fala de interdependência, ele fala da Holanda, e ele fala que para os holandeses não tem problema nenhum em pensar em interdependência. E aí ele pergunta, né, o Jared Diamond pergunta para dois amigos holandeses por quê? Que na Holanda eles não tinham essa dificuldade, sobretudo com o clima, né, com as questões climáticas do mundo. Né? E aí esses dois amigos mostram para ele polders, ou seja, regiões daquele país que existem porque durante milhares de anos a água foi sendo bombeada para fora e aquelas regiões apareceram. Então são regiões que eram submersas. E eles disseram que em 1953 uma dessas bombas falhou e não teve essa coisa de que os ricos se salvaram e os pobres não, ou os pobres se salvaram e os ricos não. Morreu milhares de pessoas. E que a Holanda, então, naquele momento, decidiu e escolheu, enquanto comunidade, de que eles não iam passar mais por isso. Né? E investiram muito dinheiro nisso. E por isso que eles são muito preocupados com a questão climática, porque se o volume dos oceanos subirem, eles têm terras que há muito tempo estão abaixo do nível do mar. Né? Então,
para eles é muito fácil pensar isso. De tipo, se estourar o polder de uma cidade a 300 quilômetros da minha, a minha cidade também pode ser inundada, né? Então eu preciso cuidar daquela cidade lá. Então o cara que cuida desse maquinário, ele precisa estar bem alimentado. Ele está numa condição de trabalho de estar acordado a hora que ele tem que fazer a vigia dele. Porque se ele falhar na vigia dele, pega todo mundo, né? Então é mais claro isso. Eu acho que a Covid, ela traz essa questão. Ela força a gente, ela força uma cultura que não está acostumada a pensar em interdependência, a pensar a interdependência. De tipo, se eu não lavar minha mão, eu vou ter um problema. Né? De Você tipo, sabe e que agora? ano que isso aconteceu na Holanda? 1953, está no livro. Tá. Está no livro Que 1953. forçou, né? Uma questão que forçou eles pensarem, né, em termos de comunidade. Sim. E é o que você está trazendo aqui. Sim. E acho que o Covid-19, eu acho que ele força isso de novo para o mundo. Assim, né? De tipo de... Poxa, se o profissional de saúde não tiver bem cuidado, como é que ele faz o trabalho dele lá na ponta? Uhum. Né? De tipo, se a ciência não tiver bem cuidada, como é que eu produzo uma vacina agora? Né? De tipo, se o saneamento básico não está feito, como é que eu seguro agora a transmissão? E aí eu tenho um puto efeito na economia, por exemplo. Né? De tipo, mas e aí, o que eu vou fazer? Como é que eu faço? Porque a variável econômica existe. Ela é real. E, tipo, como é que eu faço? Num país que se o camarada parar de trabalhar, ele vai Temos morrer de 3 fome. minutos, tá? 3, Né? 4 Tipo, minutos. Pra gente... sinto muito. Mas acho que é isso, assim. Eu acho que você Eu respondi trouxe... essa pergunta? Não sei. Então, eu queria confirmar com você, assim, né? Você falou um tanto da gente se questionar mais do que achar que tem resposta e buscar um tanto conhecimento, eu diria, né? Acho que ter uma busca por compreensão do contexto e buscar, né? Mais do que dizer, achar que a gente tem sempre a resposta pronta. Eu diria que sim, que você me respondeu. Eu queria, nesses minutinhos que a gente tem aqui antes de eu encerrar, e eu vou responder o que todo mundo está colocando aqui para você. Hoje, assim, né? Você me respondeu ao mesmo tempo, eu fico pensando, tá, e o que eu faço agora para estabelecer relações de interdependência nesse contexto de pandemia? De maneira mais imediata, assim, não sei se eu vou te colocar numa situação, né? Como é que você, né? Hoje, assim, a gente estava até discutindo sobre essa questão do feriado que foi imposto, né? A gente vai mudar as aulas que estão programadas. A gente pensou, mas se o feriado é em prol do isolamento, nós estamos dando aula online e o isolamento está estabelecido pelas aulas, né? Então, não sei se a sua resposta é ficar em casa e seguir o isolamento quem pode, né? Não sei se existe uma resposta para isso que eu estou trazendo. Eu acho que para a questão da interdependência, eu acho que uma coisa é a gente não cair nessa armadilha de delegar para as instituições o efeito que a gente tem na vida dos outros. Entendeu? Problemas de saúde na nossa comunidade não são problemas do político que está no Palácio XPTO. Deu para entender? Eles são problemas da nossa comunidade. Sabe o que eu lembrei agora, uma vez que eu estava falando com você e que a gente estava falando uma coisa do CRP, e aí mas nós somos o CRP, né? O quanto a gente tem... É isso que você está falando, né? O que eu acho que você já trouxe, mas acho que para a gente finalizar, olhar para que nós somos né, a política, nós estamos envolvidos, nós estamos no mundo e nós somos essa comunidade toda. É isso. Você está operando na contingência. Então, eu moro num prédio, né? Moro num prédio. Tem pessoas no prédio. Tem pessoas com idade que estão em situação de risco no prédio.
E aí eu tenho no prédio lá uma regra, né? De tipo, todo mundo vai descer de máscara, né? Pô, eu vou descer de máscara. Por quê? Porque esse problema não é do... Esse problema é de uma pessoa que convive comigo, né? De tipo, que abre a porta para mim, ou que fecha a porta para mim, né? De tipo, porque se eu trabalho numa empresa e eu trabalho no RH, e eu estou me matando para conseguir fazer, estou dando o exemplo da minha esposa, me matando para conseguir fazer, né, virar os processos, porque vai faltar dinheiro para aquela pessoa e aquela pessoa precisa do dinheiro e aquela pessoa trabalha comigo, deu para entender? E, tipo, a gente não delegar para as instituições o que é de controle nosso. É nesse sentido que eu digo que é político. Deu para E o entender? quanto, total, e o quanto estamos vivendo em comunidade e o quanto a gente precisa olhar para essas relações, né, seja no nosso prédio, seja para um olhar mais macro, mas a gente Na estamos rua, no todos CRP, em todos os contextos, né? em todos os É, contextos. eu queria, agora eu vou aqui, tenho 2 minutinhos para responder Então, para todo mundo. Enzo, vamos fazer uma lista dessas referências para eu colocar amanhã nos stories do Paradigma, que todo mundo pediu tá aqui os ótimo. textos, os livros, as referências, etc. Então a gente faz e coloca amanhã nos stories aqui. É, falaram que você faz um dia que você tem conta no Instagram e você já tem hashtag. Eu não tenho hashtag, mas você Eu já tenho tem. hashtag? Já Eu já tenho? inventaram várias aqui para Ah, você. tá. É... Pessoal, eu queria agradecer muito, te agradecer, Enzo, demais. A gente começou. Alguém escreveu aqui, eu tenho honra de ser amiga do Enzo. Eu também, eu comecei falando isso na nossa live. Eu também tenho muito. Pediram para como é que faz para ter mais live, já pediram várias outras lives. Eu prometo para vocês Uhum. que eu convido o Enzo de novo para fazer pelo Paradigma, para a gente fazer de outras maneiras. Ótimo. E eu queria te agradecer muito, assim, se você tem todo esse carinho de tanta gente e do que eu te conheço, não esperaria menos. É, seus alunos te amam, a gente te ama, a comunidade te ama. Falaram de ter análise do comportamento em políticas públicas. Eu iria amar te ter em políticas públicas. E acho que tem que ter mesmo. Enfim, eu quero te agradecer muito. E você tem 1 minuto e 40 para falar agora. Ah, bom, eu acho que primeiro eu vou agradecer todo mundo, né? Claro. Eu acho que é um contexto de interdependência mesmo, isso é muito claro para mim, né? Eu sou muito o que todos vocês reforçam, né? E vão construindo de mim também, né? Sobretudo meus alunos, assim, né? Se você foi meu aluno, se você é meu aluno, né? Tudo isso que eu penso por causa de vocês, assim, tipo, honestamente, né? De, tipo, a gente vai estudando, né? E se você foi meu professor também, se tiver algum professor meu aí, é isso também, né? Nesse aspecto, né? De, tipo, tudo que a gente pensa é muito em coletivo, assim, ninguém pensa nada sozinho nesse aspecto, e eu tenho plena clareza disso, né? E se vocês têm esse carinho para mim, isso significa que se por um lado a gente tem dificuldade com uma série de coisas nessa cultura, por outro lado é uma cultura que é repleta de pessoas que são capazes de fazer muito bem umas às outras, né? E pessoas que são capazes de serem afetuosas, de demonstrar carinho umas às outras, que é o carinho que também vocês demonstram a mim. Queria Eu vou só mandar um falar uma super coisa muito abraço. rápido, que a gente tem 20 segundos. Sim, Seu pai, acho que ele está aqui, e eu queria mandar um beijo enorme para ele, que eu amo seus pais, e você também. E dizer isso, que eu te amo. Tá todo mundo falando aqui, eu amo Enzo, eu amo Enzo, eu amo Enzo. Eu também te amo muito, você sabe disso. E a gente tem uma eu também. relação de amizade, de carinho enorme. Eu te amo muito. Eu também. Eu amo Obrigada. muito